E pense comigo, não é muito gostoso, gostosa aquela sensação de você cumprir um propósito, de você conseguir fazer algo sozinho. Outro problema que a gente, às vezes, trouxe para essa geração é de que, assim, eu faço, eu resolvo. Porque a minha mãe e o meu pai não estavam lá para mim, então agora eu vou fazer tudo pelos meus filhos. Só que você não esquece que não ter, assim, às vezes, o apoio foi o que te fez aprender a fazer. Então, talvez você ficar um pouquinho atrás e falar assim, eu tô aqui, mas vai e faz você, né? Que é a questão da autonomia. Ao invés de super proteger, falando, eu faço, eu aconteço. Porque aí você vai saber fazer. E o filho não. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. E hoje um tema importantíssimo, como todos os temas que nós temos trazido aqui. Nós vamos falar sobre a educação infantil nos dias de hoje. Então, esse tema é para você, mamãe, é para você, papai. Então, fica ligadinho aí, porque tem muita coisa boa hoje para a gente falar sobre esse tema. Só que eu não vou falar sozinha. Eu trouxe duas convidadas especiais para falar comigo aqui, para a gente bater esse papo mais cabeça. Temos duas pedagogas excelentíssimas. Obrigada. É a Amanda Aceituno e a Renata Moreira. Só que para os íntimos, já vou deixar claro aqui, porque eu já me sinto íntima, é a tia Rê e a Miss Amanda. É isso aí. Miss Amanda. Dá certinho. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. E, para começar, queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? Quem é a Amanda? Quem é a Renata? E qual que é a motivação que levou vocês a entrar nesse mundo maluco da educação infantil? Maravilha. Em ordem alfabética, né? Estava na minha mente. Então pronto, a gente pensa igual. Bom, né, a Flávia já falou, meu nome é Amanda. Eu estou na área de educação desde que eu me entendo por gente, né? Minha mãe é diretora de escola, então desde que eu tinha 13 anos eu estava ali, pegando uma chupeta ali, ajudando lá. Então, desde muito cedo eu fui introduzida, né, na área escolar e me apaixonei por toda essa área da educação. Quando eu tinha 17 anos eu entrei na faculdade de pedagogia. E desde então eu tenho cada vez mais aprendido, já me envolvi em diferentes meios, já me aventurei como contadora de história, já me aventurei como professora de musicalização. Hoje estou como professora de inglês e ajudo também na coordenação, mas eu posso dizer que a educação é algo assim maravilhoso, que me encanta, me move e me dá um propósito também, né? Tanto no trabalho, na minha função como cristã no mundo, eu tenho certeza que isso faz toda a diferença, assim, no meu dia a dia. Então... esqueci de mencionar, né, gente? Uma escola cristã. Escola sim, cristã. A gente vai falar bastante sobre isso também. Sim. E você, tia Rê? Muito bem. Eu sou a Renata, né, pedagoga também. Fiz o último ano que existiu o magistério nessa vida, né? Ainda tive o tempo de fazer isso, antes de que o magistério fosse extinto. Depois disso, já pedagogia, porque não sabia muito bem qual era a área, inicialmente. O que eu sabia desde sempre é que eu queria trabalhar na escola, né? Acho que diante de várias situações de repertório de vida mesmo, a escola sempre foi um espaço onde eu sabia que eu podia ser 100% criança. Onde eu podia ser eu, onde eu me sentia respeitada. Claro que tive algumas professoras que motivaram essa decisão. Uhum. Acho que foi a maior influência da minha tomada de decisão para seguir na carreira. E depois que a gente pisou uma vez na escola e sentiu aquele amor, toda a troca, toda a entrega que uma criança te dá, principalmente da educação infantil, aí não tem volta mais, né? Hoje também tenho um trabalho além da escola, como orientadora parental e psicanalista. Atendo hoje adultos e famílias. Olha que legal. Um trabalho muito legal que traz uma visão um pouco diferente. Com certeza a bagagem toda da pedagogia também fortalece essa área. E na escola eu atuo como coordenadora, mas eu sempre falo assim que eu estou como coordenadora, mas eu sou professora, né? Então, todos os momentos, em todas as tarefas, a gente nunca deixa de ser professor. E ter esse pensamento, né, de educação, de promover valores, né? E aí, junto na felicidade, tudo isso sendo abençoado, né? Junto com os valores que combinam com a nossa vida também. Legal.
Você também é formada em teologia, né, Amanda? Sim, sou formada em teologia, fiz 5 anos de teologia na Faculdade Teológica Batista em Campinas. Ah, que chique. Né? E foi assim, agregou muito também. Eu fiz puramente por conhecimento mesmo. Eu acredito que nunca é demais a gente aprender sobre a palavra de Deus. E eu sentia que me faltava aquela questão, um pano de fundo, né? O contexto histórico, o que aconteceu, aprofundar mesmo. E na verdade, até um parênteses assim, quando eu fui para começar a estudar, me falaram, cuidado, porque o estudo pode te afastar de Deus. E hoje eu falo assim, claramente, não afasta. Me aproximou muito mais, eu aprendi coisas maravilhosas, eu amava estar na faculdade. E tudo isso tem a ver com educação, na verdade, né? Que quem ama aprender, ama ensinar. E a gente ama aprender. Então, quanto mais a gente aprende, melhor a gente vai ensinar. E tudo isso faz parte também, né, do nosso dia a dia. Eu acredito que você usa também isso dentro da escola. Porque como que é a rotina de uma escola cristã, basicamente? Conta pra gente. Quer falar? Vamos lá, vamos falar um pouco, a gente vai se complementando, Tá bom. né? Claro que a escola tem todas as vertentes, né, e regulamentações que são estabelecidas pelo MEC, hoje com a BNCC, que é uma base que norteia o que a gente tem que trabalhar, falando na parte técnica e teórica. Sim. Mas eu acredito que o principal hoje, dentro de uma rotina, quando a gente fala de uma escola que tem a questão cristã junto, os valores. Né? Os valores, eles não estão desconectados da aprendizagem. Então, isso desde um por favor, desde uma preocupação por orar por alguém que está enfermo, agradecer pelo dia, agradecer pela chuva, agradecer um dia de sol, agradecer por todas as coisas. Sim. Então, todos esses valores, além, né, de todos os valores que também envolvem a nossa autorregulação, que hoje estão ficando cada dia mais difíceis. É verdade. As crianças cada dia mais ansiosas, cada dia mais, até diria assim, individuais, né? Porque o coletivo tem sido algo muito complicado. Talvez sejam coisas que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco. Mas eu acredito que dentro dessa visão, né? Vamos dizer assim, a cultura da escola, e não tem como a gente desconectar isso. Não tem como a gente ensinar o alfabeto e deixar esses outros saberes de lado e simplesmente ignorar. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo sempre para as crianças, né? Porque a gente tem todo dia, de manhã e de tarde, os momentos de devocional. Então, o que é esse momento? Basicamente, a gente chega, faz um alongamento com eles, com alguma música, né, cristã, alguma música gospel, seja em inglês ou em português, a gente sempre ensinando para eles o significado, né, da música, e faz o alongamento. A gente ora, normalmente um deles ora para iniciar, canta uma música, faz uma oração, aprende versículos, ouve uma história bíblica, encerra com uma oração, canta mais uma música mais agitada e vai para a sala. E é um momento, assim, riquíssimo. E toda vez eu falo, olha, aprender ali é muito legal e importante. Aprender ciências, matemática, é muito legal e importante. Mas esse momento aqui é o momento mais importante da nossa escola. Até para que eles aprendam a valorizar isso também, né? Esse momento. E eles amam. Eles chegam alegres, a gente, quando dá o momento, a gente toca o sino, e aí eles vêm, todos felizes, brincando, pulando, aí eles vêm e gostam de participar. E depois, assim, que termina, a gente vê a alegria deles, eles falam, toca essa música hoje, põe tal música agora, ou você vai continuar a história hoje? E eu, sempre que eu tô contando a história, eu faço aquela coisa assim, sabe, meio de sério, eu falo, e agora o que vai acontecer? Faz o amanhã, drama, né? a gente vai, eles, não, conta hoje! Então, assim, a gente ensina também a amar a palavra de Deus. Teve uma série que a gente estudou com eles sobre o Sermão do Monte. E os ensinamentos do Sermão do Monte, eles são belíssimos. Sim. E aí, depois, Jesus começa a falar, né? Sobre você primeiro tirar, né, a trava do seu olho antes de olhar o cisco do outro. Então, tem vários ensinamentos que Jesus vai colocando. E aquilo foi muito profundo. Muito profundo. Eu lembro que teve um desfecho legal. Eu levei um bonequinho chamado Godofredo. Eles já sabem, quando meu bolso tá um pouquinho mais cheio, assim, é que o Godofredo tá colocado lá. Eu conheço esse boneco aí, Então. porque essas histórias chegam em casa. Exato. Então, aí o que eu fiz? Eu tirei, né, o Godofredo do bolso. Aí ele começou a falar, eu tô muito feliz hoje e tal. Eu falei, por que você tá feliz, Godofredo? Porque finalmente eu vou conseguir uma coisa que eu tava esperando há muito tempo.
participou. Eu falei, o que é que você vai conseguir? Eu ainda falei para as crianças, olha que tá vendo, pessoal? Falei para vocês, às vezes a gente tem que ser persistente, continuar lutando pelo que a gente quer. Mas conta, Godofredo, o que é que você vai conseguir hoje? É que um mês atrás a minha mãe não tava perto, meu irmão bateu em mim. Mas quando eu fui bater de volta nele, ela chegou e eu não consegui bater. Pois hoje eu finalmente vou conseguir ficar sozinho com meu irmão e vou bater nele. Aí eu falei, Godofredo, que isso? Mas você vai responder um mal com um mal? Ai, ainda bem que as crianças estão aprendendo aqui na escola que não é assim que a gente faz. Não é, crianças? Eles, sim. Então, como que a gente pode ajudar o Godofredo? O que ele pode fazer? Flávia, eles começaram a levantar a mão e veio cada resposta. Olha, até arrepia de lembrar. Eles adquirem aquilo para a vida e que eles assimilam e aquilo faz parte, entendeu? Porque é sempre de uma forma muito dinâmica, muito divertida e que a gente retoma. Não estou falando que a gente nunca tem problema por causa disso. Porém, a gente sempre vê a diferença que isso faz. A gente vai para uma excursão, nossas crianças extremamente respeitosas, educadas, a gente olha a diferença que faz. E a gente tem questões de indisciplina, que sempre são tratados, né, no individual. E depois tem hora que a gente acaba levando para o coletivo e fala, olha, pessoal, se acontecer uma situação assim, 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 sem citar nomes, a gente precisa agir dessa forma. Né? Um exemplo disso foi na gincana de matemática. Teve uma questão, eu não estava nesse dia, mas a gincana de matemática aconteceu e aí tinha um desenho de um mascote. E aí tinha um aluno que desenhava muito bem. O outro grupo chegou para esse aluno e pediu para ele desenhar. Só que sem falar que era para competição. E aí ele foi, desenhou, entregou. E esse outro desenho ganhou em primeiro lugar. O desenho que ele fez pro grupo dele ganhou em segundo lugar. Meu Deus. E aí ele chegou pra tia Rê e falou assim, tia Rê, eu me senti enganado. Foi isso, né? Me senti enganado, me senti injustiçado. Então, até aproveitando só essa deixa, eles conseguem narrar valores intensos, assim. Não só, fizeram feio comigo, foram chato. Não é só... e isso tudo com essa bagagem de histórias como, né? Um Sim. devocional, né? Sim. Trazendo valores realmente na prática, né? Isso. Sim. Que, diga-se de passagem, estamos perdendo, né? Exato. O ser humano está perdendo isso. E a nossa esperança são as crianças, né? Isso. E aí, concluindo esse episódio ainda da gincana, eu até levei isso pra Miss Amanda no dia, falei, me ajuda, porque nem sempre a gente também tem todas as respostas, né? Nem sempre o adulto sabe o que é o melhor. E a gente tem e isso em todos os contextos, não quando a gente tá falando só com criança, na nossa vida. Claro. E aí eu falei com ela e falei, e aí, me ajuda a pensar, né? E aí, depois de uma conversa, vamos colocar para eles decidirem, né? O que será que as crianças acham que isso deveria acontecer? Porque o que a gente vai fazer? Qual seria o correto Como era uma fazer? competição, né? Lição aprendida dos adultos. Na próxima vai ter regulamento. Dessa vez não tinha. Então, o regulamento... A gente não limitou, só pode desenhar pro seu grupo. Então, a gente já vai ensinar para eles hoje que na próxima vez teremos um regulamento que vai direcionar o que pode e o que não pode ser feito, né? Na gincana e etc. Mas aí a gente jogou para eles, né? Então, assim, e eles foram muito verdadeiros. Não é aquela coisa assim, não vamos falar nada porque a Miss Amanda é minha amiga, então eu não quero prejudicá-la. Então, fazer eles refletirem como cidadãos também. Né? Não fica naquela coisa só, eu acho ou eu não acho, porque é a minha vontade. Acho que as crianças e as pessoas, de forma geral, hoje, elas estão, assim, lotadas de vontades. E, às vezes, a vontade, ela é muito só o que você precisa, não o todo, né? Então, quando a gente faz esse tipo de ação, não é só a gincana de matemática, não é só saber o nível de habilidade, de raciocínio, de velocidade, de coordenação. Olha quanta coisa tem em torno disso, né? Por isso que muitas vezes é o que a gente coloca. O momento da devocional é o momento mais importante. Porque os saberes são muito além do que a alfabetização, né? Por si só. Que, na verdade, ser uma escola cristã, às vezes as pessoas se denominam, não temos o Halloween, e aqui menino é menino, menina é menina. Pronto, somos uma escola cristã, mas vai muito além disso. Vai. Tem vários valores e várias oportunidades. Por exemplo, quando você se dispõe a ajudar alguém, né, ensinar solidariedade para as crianças, ensinar a estender a mão. A gente teve no ano passado uma ação lindíssima do Rio Grande do Sul, né? A Flávia vai lembrar. E assim, surgiu com uma coisa pequena. Uma mãe
chegou, inclusive da sala da Laísa, uma mãe chegou e falou assim, olha, eu vi um vídeo de crianças escrevendo cartas e mandando doces para as crianças do Rio Grande do Sul. Falei, interessante, podemos fazer, né? Começamos. Aí uma mãe que era dentista falou, olha, as crianças lá estão sem higiene básica. Você manda um monte de doce, eles vão ter cárie. Vamos arrecadar escova e pasta e vamos mandar junto. Mas aí eles também estão sem livro. Começamos a arrecadar livro. E foi aquele kit. Sim. E o vídeo que mais me marcou, que a gente começou a filmar, eram as crianças todas em roda. Um colocava pipoca, outro colocava o livro, outro a pasta, outro bala. E eles iam montando. Esses dias, faz 2 semanas, uma criança falou assim, nossa, faz tempo que a gente não monta nada pro Rio Grande do Sul. Mas essa história do Rio Grande marcou. Eu falo porque a Laísa também, até hoje, até hoje ela fala, quando a gente ora em casa, né, pra almoçar, ela fala, abençoa também as crianças do Rio Grande do Sul. Entende? E ela ora até hoje pelas crianças. Sim, porque isso ensina empatia. É algo que, assim, vai muito além, sabe? Do ensino, aprende aqui a fazer uma letra cursiva. Vai muito além. É você ensinar a criança a ter um olhar pro outro. Sim. Que na verdade, é tudo que tá faltando no mundo hoje, entendeu? E eu falo que a gente tem um orgulho santo das nossas crianças, porque eu olho pra vida deles, assim, o quanto eles evoluem. Às vezes, crianças que chegam lá e sem noção nenhuma de sociedade. E que teve um caso esse ano. A criança veio de uma escola cristã, a gente não tá falando mal de nenhuma, assim, mas veio de uma escola e ela falou, veio assim, bem sem limite. E que fique bem claro aqui, nós damos muito limite para as crianças. Não no sentido de podá-las, mas no sentido de disciplina. Sim. A gente acredita sim que a criança precisa do não, né? A criança precisa de, agora é a hora. Agora não é. Aqui sim, aqui não. Então agora é isso que nós vamos fazer. Né? Então, a gente consegue lidar com tudo isso, porque assim, uma criança que ela não se submete à autoridade humana, ela não vai saber se submeter à autoridade divina. Então, tudo isso tem um propósito maior por trás, né? E a gente entende que, nós não somos só amiguinhos e colegas das crianças. Não, nós somos professores, autoridade, nós respeitamos e exigimos respeito, né? Então, tudo isso faz parte da filosofia de ser uma escola cristã. Né? Sim. Eu lembro de uma vez que eu fiquei desesperada. Eu levei a Laísa num parque perto de casa, né? Parque ao ar livre. Foi num sábado. E eu levei ela na parte da manhã, né? Pra tomar um sol, pra brincar, que ela sempre, né? Desde bebê na escola, então tem essa atividade. Sim. Sábado e domingo também a gente procurar fazer as mesmas coisas, né? Criar a mesma rotina dentro de casa. Então eu levei ela pra tomar um sol, pra brincar um pouco. E chegou uma mãe também. Com uma filha dela, da mesma idade da Laísa. E a gente começou a conversar ali, porque mãe, né? Fica olhando a criança, começa a conversar também com outra mãe. E papo vai, papo vem. E a sua filha tá na escola? Ai, minha filha não tá na escola. Eu tô vendo a escola A, B, C, mas acho que eu não vou colocar, não. Quantos anos ela tem? Ela tem 4. Mas ela nunca foi na escola? Não, eu tô pensando, acho que eu nem vou colocar na escola porque aquilo me desmontou. Porque essa idade só vai pra brincar. E eu não vou pagar a escola pra ela só brincar. Daí eu falei, mãe do céu, mãe, não é isso. Não é. Não é porque vai muito além. Porque eu vejo os resultados na minha filha de você dar essa oportunidade para a criança dela se socializar. A rotina é pesada? É pesada, mas faz parte da vida. Ela aprende valores, realmente, tudo que vocês estão falando aqui, aprende valores, aprende o respeito, aprende também no momento do devocional, porque ela vem falando e ela também tem esse momento de criança, ela vai brincar, mas ela tá aprendendo. Então, quando essa mãe falou pra mim isso, foi uma faca no meu coração. Eu falei, mãe, não é isso. Repensa, porque não vai só brincar. Sim, mas não existe esse erro, é muito comum. E, na verdade, a gente não tem nem como julgar, porque não são pessoas que estudaram a pedagogia que a gente vai cobrar. Ai, como que você não sabe que educação infantil... Não sabe, porque não é tratado dessa forma. Assim. Por exemplo, existem países, e são países em que a educação é altamente valorizada. Por exemplo, a Finlândia. Na Finlândia, um professor de berçário
que tenha um mestrado, ele vai ganhar o mesmo salário que um professor de universidade que tem um mestrado. Não é pelo nível de escolaridade das crianças que ele está ensinando, sim pelo nível dele. Por quê? Porque se entende que lá o começo é tão importante quanto a universidade. Entendeu? Então, a gente muitas vezes erra em não valorizar. É Né? verdade. Então, não tem como eu, né, como professora, como coordenadora, alguém que está dentro da área da educação, olhar para uma mãe que não está nessa área e falar assim, nossa, como que ela não sabe? A verdade é que a gente precisa, assim, mudar esse pensamento, né? Existem muitos fatores que são desenvolvidos. Uma mãe, ela pode, assim, ela não vai lavar uma louça, ela vai dedicar o tempo dela com a criança. Mesmo assim, ela não vai conseguir ter um tempo de qualidade como a criança tem na escola, com pessoas que estão ali para ela, com crianças ali ao redor e mas vai pra Capacitadas escola- pra isso, capacitadas, que né? estudaram, que prepararam uma aula, entende? Não dá. Que E a gente- estudaram para isso. Estudaram. E a gente sabe que, assim, não é a realidade que a mãe vai deixar todas as coisas, porque existem. Existem coisas a serem feitas em casa. Tem o almoço a preparar. Então, entende que vai ter esse tempo que a mãe vai precisar se ausentar. Sim. E a criança, né? E muitas vezes acontece o mais triste de tudo, que é recorrer às telas. Então, entende que muitas... agora eu preciso fazer isso, fica aqui com a tela. E hoje, o maior problema que a gente tem enfrentado com as crianças é que alguns pais terceirizam a educação e a criação dos filhos para as telas. Exato. Né? Então, em nenhum universo isso vai ser melhor do que colocar a criança na escola, nem que seja por meio período, né? Então, eu já aproveito para a gente incluir também. A gente sabe da responsabilidade que a escola tem de trazer esse valor, mas que a responsabilidade da educação dos filhos é de casa. Exato. Então, como que a escola, eu já sei como, porque, né? Vocês já estão na minha vida Faz pouquinho tempo, bem pouquinho. Conta pro pessoal como que vocês fazem essa ligação, essa interligação entre a responsabilidade da escola e dos pais na educação dos filhos. Acho que não tem, assim, uma fórmula única, né? Porque tudo depende também de como é a abertura dessa família, qual é o estilo da família. Acho que também por nós sermos uma escola cristã, a gente afina um pouquinho as possibilidades. Porque quem entra numa escola cristã Já sabe onde está já entrando. sabe aonde está entrando, entende Uhum. que algumas coisas vão acontecer, né? Algumas falas nós não vamos deixar passar, vamos dizer assim. Né? Mas mesmo assim acontecem diversas situações, né? Então, acredito que no meio disso é importante que os pais saibam que a gente pode ter um período com uma criança de 8, 12 horas na escola, mas o que o pai ou a mãe fala é lei. Né? Então, assim, a gente nunca a escola quer ter um papel de queda de braço, que esse é o pior caminho, ou de contradizer as coisas que a casa, né, que a família traz. Então, quanto mais alinhados nós estivermos, melhor, né? Hoje, infelizmente, uma realidade triste, assim, não total, mas um número grande, muito maior do que anos atrás. A gente sente que existe uma certa, não é a palavra certa, é falta de confiança, né? Às vezes um pouco de falta de confiança, porque até onde a gente vai colocar essas questões para as famílias, né? Quando nós falamos assim, olha, a gente não vai dar uma medicação sem receita. Quando a gente observa uma atitude incorreta da criança e sinaliza para a família e fala, olha, a gente vai ter que falar sobre isso. E a gente tem que olhar para esse assunto. Então, assim, existe uma esquiva, muitas vezes, mas existem também os pais parceiros, né? Que acredito que são a maioria, graças a Deus. Que bom. Né? Na nossa realidade, sim. Então, essa parceria, ela é diária em todas as coisas, né? Desde a hora que a gente tem liberdade, exemplo até de falar uma coisa ou de apontar uma questão para a criança no portão da escola. A criança está fazendo algo inadequado, ela está na presença da família ou não, a nossa postura não muda. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Eu tô aqui com você e a Laísa, ou só com a Laísa. A forma como eu vou chamar a atenção dela ou dar um elogio será a mesma. Então, se a família consegue entender isso,
Acho que esse é um ótimo indicador de que nós estamos na mesma linha, né? E quando não, isso pode ser um problema. Mas aí a gente tem que olhar para isso com cuidado. Até onde essa família, às vezes, não quer olhar o problema, ou como a própria Amanda colocou, terceiriza tanto as tarefas, né? E aí, até mesmo a outra situação, as famílias muitas vezes vivem um contexto de filhos sociais. Só que não sociais da vida real, sociais da rede social, né? Então, é só em torno de uma postagem, em torno de, exemplo, marca um passeio super legal no parque, num dia lindo, mas não senta com a criança no chão para brincar junto com ela, não balança ela no brinquedo, não escorrega junto, mas tira fotos maravilhosas e coloca na rede social. Sim. E fica procurando... Uma vida de mentira, né? É uma vida de mentira. Mas as pessoas, elas documentam tanto isso. Porque a foto e a rede social é uma forma de uma documentação. Sim. E às vezes, de uma forma inconsciente, elas acreditam que aquilo é uma verdade, né? E aí, só voltar um pouquinho, porque quando a pessoa fala assim, aquilo que você colocou antes sobre só vai pra escola pra brincar, eu fico assim já. Não tem como, né? E na verdade, assim, que bom que ele vai pra escola pra brincar, porque é pra isso. O que as pessoas esquecem nos dias de hoje, mesmo a gente sabe, entende, que as famílias não têm a bagagem da pedagogia, da psicologia e tudo mais. Mas assim, a brincadeira tem todo o aprendizado da vida real. A brincadeira, ela é o ensaio da vida adulta. Então, quando ela não se frustra, quando ela não perde, quando ela não cai, quando ela não rala o joelho, quando não acontecem essas questões, a gente tem aí um número gigantesco de adolescentes altamente depressivos, Sim. suicidas, com relações familiares péssimas. Só que isso estava lá na educação infantil, quando as pessoas decidiram não olhar. Né? Só olhar na tela. Na verdade, a gente foi de um extremo a outro, né? Talvez a gente tenha vindo de uma geração em que os pais eram extremamente rígidos, não existia fala da criança, a criança não tinha importância nenhuma. E aí foi-se para o outro oposto, em que a criança é o centro do universo. Exato. E isso é tão prejudicial para a própria criança, porque ela não tem uma maturidade para decidir muitas coisas que é dado para ela o poder de decidir, entende? E isso atrapalha demais. Lá na escola, a gente, como eu falei, a gente tem essa firmeza com eles, tá? O que eles podem decidir, eles podem, o que eles não podem, eles não podem. E isso acaba até facilitando o nosso trabalho. Tem coisa que eles fazem em casa, por exemplo, chega a mãe com a jaqueta, ou com a jaqueta, com o uniforme. Ai, não consegui colocar. A gente entra. Você quer trocar sozinho? Tá bom. E coloca. Por quê? Porque às vezes lá a gente tem essa firmeza, né? E que em casa, ai, não, foi dado um poder. A criança não precisa, entendeu? De algumas escolhas que tá sendo. É um poder dos pais. Né? E a gente vê que tem esse outro lado também. Que às vezes os pais na educação infantil estão dando responsabilidades que não deveriam ter sido dadas para as crianças. Né? Ainda falta uma firmeza, talvez. Sim, eu lembro de uma vez, acho que foi logo no primeiro ano que você entrou na escola, eu lembro dessa reunião como se fosse hoje. Você falou sobre a autonomia. A Laísa estava indo para 4 anos. E de deixar fazer as coisas sozinha. E a gente, eu como sou mãe de primeira viagem, né? Dar banho em tudo. A gente vem naquela intensidade de mãe, que sempre tem que fazer tudo pela criança. Então, para dar essa autonomia, a gente precisa, como mãe, trabalhar com a gente primeiro. Falar, eu vou dar, né? Vou deixar fazer sozinho, porque é mais fácil, muitas vezes, para mãe, fazer as coisas que vai sair mais rápido. Mas eu entendi que essa parte da autonomia era importante. Então, em casa, eu deixava ela fazer. A criança faz no tempo dela. Faz devagar, colocar uma pasta, tomar um banho, se alimentar, vai sujar, vai cair, vai demorar. Então, tudo isso eu ficava supervisionando. Só que tem um lado negativo. Porque quando chega com 6 anos, a criança não quer mais tomar banho. É uma reclamação. Será que aconteceu, né? A escola não fez alguma coisa. Eu deixei a autonomia, vamos fazer sozinha? Ai, mamãe, tô cansada, tô com preguiça. Vai, toma banho, menina, lava a cabeça. Não quero. Aqui não quero, vai. Eu também não quero, vai, vamos. Então, brincadeiras à parte. Mas é importante essa parte da autonomia, só que dar autonomia, e eu sempre falo para algumas amigas minhas,
que não tem filhos falar assim, quando chegar nessa fase, é dar autonomia com supervisão. Porque não adianta nada você também largar. É o mesmo caso, não só dar autonomia de tomar um banho, escovar um dente, escolher a roupa. Eu tô nessa fase com a Laís. Escolhe a roupa que você... escolhe você, mamãe. Não, escolhe você é menininha. Ensinar, orientar. Esse é o nosso papel como mãe. E ela... Mas também com supervisão. Não posso largar. Eu sei que não é um mini adulto. É uma criança que precisa de orientação. Então, isso para mim marcou bastante porque dentro da escola tem essa autonomia. E em casa, a gente precisa também trabalhar com essa autonomia. Sim. Só que se a gente não olha, não presta atenção como pais, como responsáveis, não tem como. Sim. O objetivo, na verdade, é torná-los adultos funcionais. Porque a gente vê muito adulto hoje que, assim, totalmente dependente de um, dependente de outro, adolescentes. E pense comigo, não é muito gostosa aquela sensação de você cumprir um propósito, de você conseguir fazer algo sozinho. Outro problema que a gente, às vezes, trouxe para essa geração é de que, assim, eu faço, eu resolvo. Porque a minha mãe, o meu pai não estavam lá para mim, então agora eu vou fazer tudo pelos meus filhos. Só que você não esquece que não ter, assim, às vezes, o apoio foi o que te fez aprender a fazer. Então, talvez você ficar um pouquinho atrás e falar assim, eu tô aqui, mas vai e faz você, né? Que é a questão da autonomia. Ao invés de super proteger, falando, eu faço, eu aconteço, porque aí você vai saber fazer. E o filho não, né? E a criança não. Então, faz parte também, né, da educação infantil essa autonomia. Muitas coisas que eles não fazem em casa, eles acabam fazendo na escola, porque às vezes nem daria pra gente fazer, né? Em casa às vezes são 2, 3. Na escola é 100. Entendeu? Então, assim, numa sala que tem 10, 15 alunos no máximo. Não tem como. Entendeu? Escovar os dentes de cada um. Tem que fazer sozinho. Né? Tem que fazer sozinho, então não eles vão adianta. ter essa autonomia, né? Então, é fundamental por isso também, né? Sim. Eu acredito que também, assim, a autonomia, ela tem fases e idade, né? Então, a gente dá autonomia de acordo com aquilo que a criança tem de habilidade na idade. Então, obviamente, eu não vou ter uma criança com 2 anos e esperar que ela escove bem os dentes sozinha. Mas eu posso deixar ela começar e eu continuo. Então, esse passinho atrás, ele vai ficando um pouquinho mais para trás conforme a criança vai crescendo. Mas hoje, até falando dos bem pequenos, tá? De 1 aninho ou 2, o que acontece? Os pais, muitas vezes, né? As famílias, de forma geral, eles estão confundindo a autonomia com a autoridade. Então, assim, eu dou autonomia para o meu filho, eu posso ajudá-lo, por exemplo. Tomar banho não é uma opção, é uma necessidade. Então, assim, eu posso estipular um tempo. Daqui a 5 minutos é o banho. Mas eu tô brincando, eu não vou fazer, tal. Não, 5 minutos, combinado? Não sei o quê. Quando der o tempo, não fez, guarda, recolhe o que está fazendo, agora você vai para o seu banho. Então, a gente percebe que os pais, muitas vezes, não dão a autonomia, né? Não é uma crítica, mas a gente enxerga isso claramente na realidade. Até porque, às vezes, quando nós relatamos tudo que acontece na escola, muitas vezes as famílias ficam em choque. Essa criança que você está narrando não é meu filho ou minha filha, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo que privam parte dessa autonomia, dão autoridade. Então, assim, toda a rotina, toda a vida é direcionada pelo que a criança quer. Esses dias eu vi uma situação, a criança foi até a escola e falou, acho que eu não quero hoje ficar, vamos embora. Então, assim, e esse é um lugar, depois a gente teve uma conversa com a família, esse é um lugar de decisão que não é da criança, né? Esse é um lugar de decisão da família, né? Salvo, obviamente, um dia se a criança está adoecida, ou às vezes é um dia de folga, então assim, mas isso tem que ser planejado alguém, antes. né? Teve alguma perda na família, Nesse dia tá triste, é uma coisa, são situações Esporádico. pontuais. Sim. O problema é que o pontual é a regra. Não existe mais o pontual, né? Então, as crianças, a cada dia, estão direcionando a realidade da família. E aí, ao mesmo tempo, essa autonomia acaba ficando um pouquinho ausente. Esse é um desafio, né? Que a gente sabe que educar
criar um filho, educar na escola não é fácil, não é uma tarefa fácil. Quem escolheu estar na educação é porque realmente ama, né? E quem escolheu ter filhos, ter uma família, tem que amar também. E saber que esse cuidado e essa ação é o tempo inteiro. Se você não calcular que a autoridade é o adulto, você é quem sabe o que é o melhor, né? Não é só democracia o tempo inteiro com a criança. Essa criança vai virar um adulto abusivo, ao mesmo tempo até com os próprios pais, né? Muitas vezes a gente acaba, infelizmente, enfrentando esses contextos. Na verdade, cada criança é única. E a gente fala isso não é só um bordão ou uma coisa clichê. É isso. Vai ter criança que a gente vai precisar puxar mais. Vai ter criança que a gente vai ter que deixar mais solto. Porque cada uma, às vezes, que nem a Laísa, vai precisar mais disso. Talvez a outra criança, né, vamos supor, uma precisa que segure mais. Fala, não, calma. Tá com autonomia demais. Já vai ter uma outra que a gente vai falar, ó, não, tá muito assim, ó, sabe? Muito passiva, não tem aquela atitude. Então, essa a gente precisa tratar diferente, né? E não tem para os pais que estão em casa, cada um vai ter que entender. Errar, a gente erra, né? Tanto a gente como educador, os pais, vai acontecer. Mas o mais importante é a gente reconhecer o erro sempre, refletir. Essa minha atitude, essa reação, deu certo? Não deu? Pesquisar, ler sobre isso, né? Como fazer, como lidar com a criança, como a criança nessa faixa etária. Tenho lá um filho de 4 anos. Pesquisa as características da criança dessa idade, né? De 2 anos. Dizem que 2 anos é uma adolescência. Basicamente, a primeira adolescência da criança é aos 2 anos. Então, tá difícil? Pesquisa, estratégias, entendeu? Não desiste e se não deu certo, tenta outra coisa. Mas aquela coisa também, né? Já teve estratégia da disciplina positiva que eu falei para uma pessoa usar. Fala, eu tentei, não deu certo. Mas tentou quanto? Eu falei uma vez. Não. É bastante. constância. Tem que insistir. É constância, né? Uma estratégia que eu gosto muito, que nem, por usar o exemplo do banho. A criança se recusou. É uma estratégia que chama uma palavra. Você fala, banho. Mas eu não quero banho. Você vai parar ali e até a criança ir, né? Então, a gente precisa mais ser o adulto para que a criança tenha a segurança e a liberdade de ser criança, entendeu? Que ela possa ser criança da forma certa, brincar, aprender e não ter a responsabilidade de decidir coisas que não cabem a ela. Né? Vocês acham que me surgiu uma dúvida aqui, vocês acham que essa deficiência que acaba atrapalhando a autonomia e isso prejudica a criança ao longo da vida, da adolescência e da fase adulta, tem a ver com a omissão dos pais, em relação trazendo, né, para a atualidade, de deixar muito tempo, terceirizar, como a gente falou aqui, terceirizar a responsabilidade para uma tela. Sim. Tanto celular, televisão, videogame também, que hoje está bastante em alta, né? Que você terceiriza a sua responsabilidade. Essa deficiência é um pouco disso? Sim. Em 2024, acho que aproximadamente em agosto, surgiu um estudo que, pela primeira vez, o número de crianças e adolescentes ansiosos tinha superado de adultos ansiosos. A gente está lidando com uma nova geração, que muitas vezes os pais não sabem lidar. E os pais não sabem lidar porque eles estão vivendo a mesma coisa. Pense comigo, antigamente você sabia de uma notícia, você ficava processando aquela notícia até o dia seguinte, até uma semana depois. Hoje a gente pega esse negócio retangular na mão, a gente em 1 minuto a gente se informa de tanta coisa inútil. Tanta informação, a gente recebe tanta notícia inútil, que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, mas imagina esse HD trabalhando esse tanto, é o que está acontecendo com as crianças. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente entende que é responsabilidade dos pais, porque, querendo ou não, eles são os maiores responsáveis por elas. Sim. Né? E uma observação apenas sobre a escola, a gente não tem tela na escola. Nós não somos assim, contra a tecnologia, Deus... Não, quando precisa, a gente tem o nosso projetor, a gente projeta num tamanho grande, nunca em celular nem nada, mas a gente projeta, porque às vezes o próprio material da FTD, que é o material que a gente trabalha, pede para passar um vídeo. Ou a gente manda para casa, as crianças assistem em casa e depois eles debatem, ou a gente monta e eles assistem. Mas assim, os maiores responsáveis são os pais. Então, querendo ou não, sim, essa omissão dos pais, a gente entende.
Não é fácil. E não é. É porque é uma rotina hoje. Daí eu abro parênteses aqui também, antes de você finalizar, porque hoje a gente vive uma rotina muito louca. Os adultos também. As crianças vivem, mas os adultos são piores. Por quê? Porque se o pai, a mãe, o responsável não sai de casa para trabalhar, quem que vai pagar a conta? Sim. Então, e quem que vai pagar a escola particular? Quem que vai dar as coisas que a criança precisa para viver? Daí fica difícil, né? Então, só que muitas vezes isso acaba tomando muito o nosso tempo e a nossa energia. Acho que o maior é a energia. Porque quando você chega na sua casa, o pai e a mãe tá tão esgotado, o responsável tá tão esgotado que daí já tem mais uma responsabilidade que é o quê? É o filho. A responsabilidade é o filho mesmo, mas já não tem aquela energia para lidar com tudo isso, né? Com a briga que o filho teve na escola, com a dificuldade que também a criança passa dificuldade na escola, né? Com relação às emoções, bullying, frustrações, tantas coisas, né? Então, são várias bombas dentro de casa. É complicado também. Você conseguiu localizar o problema. Se a gente comparar, por exemplo, uma avó minha, a mãe do meu pai, teve 9 filhos. E a mãe da minha mãe teve 5. Então, as famílias eram enormes. Como que conseguiam ter tanto filho e não passar necessidade? As crianças faziam natação, inglês, taekwondo. Eles faziam isso todo esse tanto de aula? Não faziam. Começa por aí, já era mais barato por causa disso. O filho mais velho passava a roupa pro mais novo e assim ia passando. A mãe estava sempre lá. Era outro contexto. Dá pra gente ficar olhando pra trás e falar assim, mas eu queria que fosse daquele jeito, porque olha só como... Não dá, não dá. Então, a gente já localizou que a gente vive uma outra geração, Exato. Uma sociedade diferente, ponto. O que a gente pode fazer com o problema que a gente tem? Porque é um problema. Sim. As crianças, na escola a gente pode dar o maior amor. E a gente dá, a gente abraça, a gente fala que ama, a gente acolhe, a gente chora, a gente ora abraçado. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. E nada disso vai substituir o tempo de qualidade com pai e mãe. Ponto. Exato. Não dá, entendeu? Então, pai e mãe é pai e mãe. E por mais que a gente tente, sim, né, fazer esse trabalho com excelência e estar o tempo todo para eles, a gente tem uma sala de oração que fica do lado da minha sala. Ao lado da minha sala tem a biblioteca, que é a sala de inglês também, e ao lado fica a sala de oração. Quantas vezes da criança chegar, eu falei, vamos entrar. Ela chega meio chorando, vamos entrar. Ou porque tá triste porque aconteceu alguma coisa com um amigo, ou porque faleceu alguém da família. E aí, chora e abraça, e a gente passa pra família. Por quê? A família é a família. Não adianta. A escola pode fazer o que for. E aí, a gente entra naquela questão que você falou dos papéis e de um ajudar o outro. Muitas coisas a gente já tomou pra gente e falou assim, bom, isso aqui não tem... anos atrás, talvez a gente falou, não, isso não é papel da escola. A gente já deixamos de lutar por isso. Mas tem coisas que a gente entende, né? Vou dar um exemplo polêmico. A lição de casa. Lição de casa, a gente tem, né? Dependendo da faixa etária, infantil 1 vez por semana e o fundamental 3 vezes por semana. Vamos lá pegar uma criança do infantil. Levou pra casa. E o pai pega a lição. Mas eu não queria. Porque eu sei que. Porque não tem tempo pra fazer isso. E reclama. A criança já vai olhar para aquilo. Nossa, a lição de casa é uma coisa terrível. Meu Deus. Mas é só pegar. Senta, faz. Mas eu não tenho paciência. Aquele momento é o momento de você investir com a criança. E de verdade, os filhos que a gente tem, pelo menos as nossas crianças, eu vou puxar a sardinha para elas porque elas são legais mesmo. As nossas crianças, eu queria que os pais tivessem tempo de qualidade com elas, porque elas são sensacionais. Elas são incríveis e elas falam coisas que você fala assim, como que você pensou isso? Entendeu? E elas têm um jeito maravilhoso e me dói ver, assim, às vezes tá num restaurante, alguma coisa, e daí tem uma criança mostrando que pula diferente ou que canta alguma coisa e os pais não estão, assim, se importando. Uhum. Então, eu acho que um apelo, principalmente desde a educação infantil, que é o nosso tema aqui, é que os pais olhem mais para a criança, sabe? Larguem um pouco larga o celular, tá com a criança, larga aquilo. Olha, esteja presente, porque assim, é o que a gente tem feito na escola. É a nossa marca lá. Olhar para eles, estar com eles, isso faz toda a diferença, sabe? Se importar, né? Eu tive um episódio há pouquíssimo tempo, assim, a criança chegou na minha sala,
Aí eu estava mandando uma mensagem, respondendo o WhatsApp de uma família. Aí ela, tia Renata. Aí eu, pode terminar, tia Renata, eu espero. Não, primeiro você. Oi? Não, pode falar. Se escandalizou Depois porque eu não é o respondo. normativo. Não, tia Renata, pode terminar, não quero te atrapalhar. 6 anos. Não quero te atrapalhar. Falei, não, o meu trabalho, primeiro, são com vocês. Pode falar. Aí falou tudo. Obrigada, tia Renata. Então, assim, é um choque, mas é um choque muito preocupante. E aí, uma coisa até que na sua colocação, a gente sabe, né? O quanto os pais trabalham, ao mesmo tempo, né? Um convite à reflexão, o quanto a sociedade consumista faz a gente trabalhar demais. Às vezes, a gente trabalha muito porque a gente quer alcançar lugares que talvez nós não estejamos precisando. E aí as prioridades se tornam invertidas. E aí uma coisa muito forte que a cada ano a gente vem percebendo é assim. Aí foi até interessante a sua colocação. A briga que teve na escola, o bullying que viveu, o problema. As crianças estão se acostumando que elas só têm atenção quando elas trazem tragédias. Só coisa ruim. Não, porque parece que quando a criança conta uma coisa boa, ninguém dá bola. Que a gente fala sobre isso na escola. A gente fala assim, olha, hoje a gente vai levar para casa isso. Conta a receita que você preparou. Conta sobre a experiência científica que você aprendeu. Mas será que elas estão conseguindo... Que alguém está ouvindo isso? Será que elas estão recebendo a atenção? Mas a primeira hora que ela fala, ó, puxou meu cabelo, me chamou de feia, me empurrou, que são coisas normais, né? Normais, as crianças acontecem, né? Especialmente na tratado, educação mas infantil. faz parte. E tem mais atenção dos pais. E aí, isso recebe uma tratativa. E aí, eu ainda faço mais uma ponte nisso. Às vezes, aquela negligência, vou até usar direto esse termo, que se dá, né, no tempo de qualidade. Não negligência à criança. A gente não tá falando que as crianças, falando do nosso cenário, tá? Sim. Estão desassistidas, maltratadas, não é nesse sentido. Sim. Mas talvez negligenciadas de atenção. Aí elas colocam um problema, recebem a atenção. Ao invés de eu falar o que aconteceu, me conte, me explique, se intere, observe mais dias. Não, deixa eu resolver isso rápido. Então, o que eu faço? Vou lá na escola e quero entender e quero, enfim, e não investigue, não conhece o problema e às vezes não conhece o seu filho ou filha. Então, assim, isso é terrível, porque a gente tá vindo com uma sociedade já que só sabe reclamar. Tudo tá ruim. E aí, como que essa criança um dia vai reconhecer todo esse investimento em escola particular? Como que ela vai reconhecer todo esse trabalho para vestir ela super bem, para ter os melhores brinquedos, se o básico ela não tem, né? Então, às vezes não existe às vezes / muitas vezes, não existe essa reflexão de que o reclamar é um problema muito sério e a gente não se empenha, a gente na escola, né? Eu acho que eu falo isso com bastante falando da nossa realidade, em falar, pera lá, é aquilo, o copo meio cheio, meio vazio, em todos os contextos. Não que nós não tenhamos que olhar quando os problemas acontecem e avaliar e reconhecer e solucionar, não é isto. Mas não ficar só tem atenção quando as coisas são um problema, né? Então é uma coisa pra gente pensar também. Eu lembro quando eu era criança que se eu começava a reclamar, minha mãe falava, eu vou levar você no abrigo pra você ver as crianças, não sei o quê. Eu nunca me levou, mas aí eu ficava imaginando, eu já me chocava já. Então, uma coisa sobre a reclamação. A gente acaba combatendo isso também, além da devocional, mas, por exemplo, pega lá o momento, a última ação foi das meias, né? A gente fez ação para arrecadar meias, que um ex-aluno que se formou no ano passado, a mãe trabalha numa escola em Itu, que é um contexto complicadíssimo, e no frio, as crianças estavam indo de chinelo, sem meia. Então, a partir do momento que a gente chega para as nossas crianças, e a gente fala, olha, tem crianças que não tem meia para pôr no pé. Isso traz elas para a realidade no sentido de assim, eu queria a minha garrafa vermelha, minha mãe mandou a verde. Opa, peraí. Tem criança que não tem meia para pôr no pé.
Então, isso é um trabalho que tem que ser feito, porque o ser humano, por si, ele é egoísta. A gente é egoísta. A gente tem a tendência, eu como nos meus 35 anos, às vezes eu tenho uma tendência de reclamar de alguma coisa, e aí eu vou olhar ao meu redor e eu falo, que probleminha, né? Olha o que eu tô reclamando, ao invés de agradecer, glorificar a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, é isso que eu tô reclamando? Então, tudo isso é habilidade de vida. E são coisas que, é o que eu falo pra eles, o que vocês estão aprendendo aqui, não é só aqui pra escola, é pra vida. O mundo precisa de pessoas diferentes. O mundo precisa de pessoas empáticas, pessoas honestas, pessoas que vão se solidarizar com os outros. O mundo precisa disso. E vocês estão aprendendo isso aqui pra sair e fazer a diferença. Pra fazer a diferença aqui, né? Aqui e no mundo. Então, querendo ou não, isso faz parte, né, do nosso dia a dia. É uma coisa bem clara no nosso dia a dia, que faz diferença. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, falando em coisas, as crianças, né, a proposta ser uma pessoa, né, um adulto diferente, como que vocês lidam com as crianças, se tem muita demanda, né, lá na escola, de crianças especiais, com algum tipo de síndrome, espectro, TDAH... Como que vocês lidam com isso? Vou tentar não chorar pra falar. Outro orgulho deles. Eles incluem as crianças, a gente tem casos, sim, e desde sempre. Isso é tratado com, primeiro, muita seriedade, né? Sempre que a gente vai receber alguma criança que tenha qualquer aspecto visivelmente diferente, a gente trata com eles e a gente é bem aberto, a gente explica e a gente fala, olha, para abraçar, no sentido, né, de abraçar mesmo, tanto físico quanto emocional, a gente vai receber com todo amor. E existem casos, sim. Existem casos que a criança chegou e tinha criança que não soube lidar, que era diferente, daí a gente chamou e falou assim, não é assim. Com seriedade mesmo. Todos nós somos diferentes e aqui a gente não aceita esse tipo de desrespeito. Precisa mudar a sua conduta. Com seriedade mesmo, né? Porque a gente, como eu disse, não passa a mão pra o que tá errado, tá errado. Já teve algum tempo atrás o caso de um pequeno comentário que demonstrou um certo preconceito de uma criança. A gente chamou a mãe não gostou. A mãe tirou a criança da escola. Mas a nossa parte a gente fez. E isso é uma ética nossa como educador. Eu jamais, por medo de perder aluno, não vou. Não, eu vou falar. Está errado, a gente vai chamar a criança com todo amor, com todo respeito, a gente vai repreender, a gente vai corrigir, vai exortar e vai falar, ó, aqui não. E na vida, isso não é certo você fazer. Precisa mudar. Mas, assim, de tudo que a gente vive com eles, nessa questão da inclusão, são pontos, assim, mínimos. Inclusive, o meu marido, essas apresentações, uma última que teve uma aluna que estava ajudando uma outra criança, né? Que é um caso de inclusão. Meu marido marejou o olho. Olha que coisa mais linda. Falei, pois é, isso é o nosso dia a dia. Então, a gente é privilegiado, sim, de ver, mas também porque a gente faz um trabalho por trás. E porque a gente não dá abertura para outro tipo, né, de comportamento por parte das crianças. Porque a gente entende, sim, eu tenho TDAH. Então, eu sei o que eu sou. Você tem TDAH? Diagnosticada por 2 psiquiatras e um neuro. Então, não é assim, eu esqueço as coisas de vez em quando, eu acho que eu tenho... Não, eu tenho mesmo. Eu tomo medicação todos os dias. Então, eu sei o que eu passei, né, até aqui. Então, para mim, a inclusão, ela é um ponto de extrema importância para que todos se sintam inclusos mesmo, Sim. né? Parte E respeitados, né? Respeitados, porque todos somos diferentes. E é muito legal, quando eu estava como professora do 4º ano, como eles entendem. Tinha dia que, às vezes, a gente tava na bagunça e eu falava, pessoal, o meu cérebro, ele processa diferente as coisas. Tá? E passava. Aí, no outro dia, começava muito barulho, tinha uma aluna que falava, pessoal, o cérebro da Miss Amanda processa diferente as coisas, vamos parar. Então, a gente acha que eles não vão entender, a gente acha... Eles se apropriam, né? Eles vivem aquilo, então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso, entendeu? Eles abraçam, eles entendem, eles processam e eles assimilam pra vida mesmo. E é muito legal. É muito bom, importante. Eu atendi uma família, né, que tá vindo para Sorocaba, provável serão nossos alunos no ano que vem. E foi uma fala, assim, que, na verdade, eu nem me ative na hora, né? A mãe conheceu o espaço, nós sempre, né, nesse momento, falamos de todas as questões como a escola quais são as perspectivas, propostas e etc.
E aí, ao fim da visita, ela falou assim, você não vai perguntar se o meu filho tem alguma questão, se ele é neurotípico? Eu falei, não, né? Nesse momento, não. A gente, a partir da matrícula, você vai sinalizar para nós se existe, né, alguma questão para trabalhar com a inclusão, se ele faz algum acompanhamento, se existe alguma medicação. Mas isso serve para qualquer aluno. Mas você não vai perguntar nada porque ele pode estudar aqui? Falei, não. E aí, na verdade, o filho dela é neurotípico, mas ela é dona de uma clínica que tem assistência, né, a diversas terapias. E ela fala que é um enfrentamento, assim, de muito sofrimento, por muitas vezes as escolas, né, de alguma forma, negarem a presença dessas crianças, né? E a gente vê que, independente dos desafios, o quanto de aprendizado as crianças têm, né? Esse exemplo que a Amanda colocou, a gente sabe que existem níveis de suporte diferentes, né? Existem situações que as crianças têm necessidades diferentes, mas o quanto as crianças acolhem isso, assim, isso é o ensinamento para os adultos, né? Pra gente falar que esse acolhimento, esse aprendizado, ter essa criança incluída na sociedade escolar é que fará ela ser incluída na sociedade quando ela for uma adulta também. Sim. Né? Às vezes a inclusão é muito mais para quem é neurotípico do que o contrário. É verdade. É verdade. Que lindo, né? Maravilhoso. Que pena que estamos chegando ao fim. Fica Pode falando marcar também. umas 3 horas, né? Semana que vem, né? Semana que vem a gente tá aqui de novo. A quem quiser parte 2 é só Olha, ó. pedir, né? Então, tem coisa pra falar, Com né? certeza. Muita coisa pra falar. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os pais. A ordem alfabética de novo. Não. Na ordem alfabética. Se você é um pai... Não, na verdade, assim, o meu convite é aos pais que acreditam na educação como a gente pôs aqui. Realmente procure a escola, porque o que a gente quer é fazer diferença no mundo, né? E quanto mais criança a gente conseguir receber, mais é aquela coisa, já esteja preparado, porque a gente vai chamar atenção, a gente vai amar, assim, incondicionalmente, a gente vai dar a vida para fazer o melhor por elas, mas a gente vai estar ali, puxando, né, quando precisar. E se você acredita nessa educação também, felicidade. Fica ali no Jardim Prestes de Barros. Já aproveita e faz o Já, merchan. claro, já estamos aqui. Jardim Prestes de Barros, vocês podem procurar no Instagram, nessa pessoa maravilhosa que está cuidando do Instagram. Lá tem um pouquinho, bem pouquinho, né, do nosso Tem bem trabalho. pouquinho. Porque muitas vezes a gente prioriza, na verdade, os momentos, viver os momentos do que o registro. Então, tudo que está lá é porque, com muito sacrifício, a gente falou assim, vamos conseguir gravar. Mas é tanta coisa que acontece no dia a dia. E a gente tem muito orgulho em dizer que a gente sempre faz o nosso melhor, porque a gente não faz para pessoas, para homens, a gente faz para Deus. Tudo que a gente faz na escola e as pessoas contratadas, tudo que está girando lá, está girando para a glória de Deus. Então, começa por aí, né? Se alguém entra lá, sente, sabe que é diferente por causa disso. Então, se você acredita nisso, conversa com a gente, venha nos procurar, que a gente precisa, né? Numa geração em que as crianças estão crescendo, às vezes apáticas, diferentes, a gente quer falar, opa, acorda. Não é assim, a gente quer fazer diferença, porque a gente entende que através da educação, a gente vai mover a sociedade. Não adianta eu falar assim, aquela criança lá, tá dando problema lá, não é problema meu. Não. Um dia pode ser um médico que vai me atender. Entendeu? Um dia pode ser algum prestador de serviço. Então, a gente entende que a educação transforma a sociedade e a gente quer cada vez mais fazer parte disso. E você, Tia Rê? Só complementando, né, o nosso Instagram, né, @felicidade_Sorocaba, né, para quem quiser acompanhar um pouco bem pouquinho, como a Miss Amanda colocou, porque os registros são uma pequeníssima amostra do que a gente faz no dia a dia. E assim, né, educar é uma tarefa que não é simples, mas é uma escolha de vida, né, é uma missão. E acredito que Miss Amanda, a equipe Felicidade, as pessoas que estão ao nosso redor escolheram, porque isso é escolha, né? Ninguém coloca a gente nesse local, além da força divina que direciona sem a gente perceber, né? Mas a gente entende que essa missão é nossa.
E a educação e a escola é um espaço que as pessoas precisam refletir que é para o bem, em todos os sentidos, né? A escola serve para desenvolver as crianças. Não é só pra brincar. É para brincar muito. Também. É para Ainda brincar muito. Mas lembra que esse brincar é sério, né? É uma brincadeira séria, é um tratar com responsabilidade. Nós somos uma escola onde nós temos formação, preparo, treinamentos. Estamos em aprendizado constante. O aprendizado não é algo que acabou, né? Acho que o que a Amanda colocou logo no início é uma frase que eu coloco muito forte na minha vida sobre o quanto eu gosto também de aprender as coisas. E a gente só consegue ensinar quando a gente sabe, né? É verdade. Então a gente não consegue ensinar para o outro aquilo que eu não sei. Então, para eu gostar de ensinar, eu tenho que gostar mais ainda de aprender. Senão não tenho como dividir isso com a outra pessoa. Então é nessa linha que a gente coloca a felicidade e a nossa missão, vocação, trabalho, e que os pais a cada dia reflitam e olhem para as escolas onde os seus filhos estão, né? Quem estiver assistindo hoje da Felicidade ou de outra escola, se aproprie da escola, conheça, tenha isso junto, né? Não no sentido de concorrente ou no sentido de oponente da família. Quando a gente fala que é o tripé, é porque a gente é junto, é que ela fala sobre os valores, o respeito, todas essas questões são papéis apenas da família, a gente sabe que não, né? A gente sabe que não, e a gente tem isso como missão também, não só alfabetizar, não só os saberes cognitivos ali de aprendizagem, mas isso. Então, a escola, ela é o melhor caminho, não há o que falar, né? Não é porque a gente é da área, não é isso mesmo. Mas é isso. Invistam nisso e pense no tempo de qualidade, né? E o tempo fora da escola também, aproveite com as crianças, né? A gente fica toda hora falando com muita força com a questão da tela, mas é porque isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, às vezes, não é só sobre você ouvir a queixa que seu filho faz, mas é muito mais sobre você enxergar qual é a melhor habilidade que ele tem, né? O que você conversa com ele na hora do jantar, qual é o parque que ele gosta de ir, qual é o brinquedo favorito dele. E é só isso, né? É só dar atenção com qualidade. Muito bom. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Te agradece, a gente ficaria. Sim, mas vamos marcar uma parte 2, né? Tem muitas outras coisas importantíssimas para falar, né? Sim, com certeza. Muito é verdade. obrigada, Deus abençoe vocês. Amém. Igualmente. E para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva nesse canal que nós trazemos conteúdos que vão abençoar e edificar a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo episódio. Tchau.